Um antigo mago apelão finalmente reencarna no mundo moderno apenas para perceber que acabou de sofrer um nerf brutal. Ele nasceu no corpo de um cara que morreu de um ataque cardíaco aos 28 anos. Depois de vagar pelo universo por eras, o lendário mago da natureza Teofilo escolhe um frágil receptáculo chamado Kang Seheon. Ele acorda imediatamente em um hospital com seu irmão Seu chorando rios de dinheiro, nada para salvar uma garotinha de 6 anos. Aceitando sua nova identidade como Kang, nosso cara percebe que precisa desesperadamente fazer um cardio se quiser sobreviver. Ele tenta testar sua antiga magia da natureza com um feitiço básico de florescimento. Ele facilmente faz brotar algumas flores, mas instantaneamente chega a 0 de mana. Neste mundo moderno, a energia natural evapora no segundo em que você a reúne, o que é basicamente uma sentença de morte para um mago. Enquanto ele dá uma pausa nas escadas para recuperar o fôlego, Seu vai checar como ele está, ainda completamente traumatizado por quase perder sua única família. Kang lança a bomba de forma casual de que pediu demissão porque seu gerente roubou seu projeto de 3 meses. Ele está surpreendentemente tranquilo com isso, no entanto, já que ainda está se adaptando às emoções humanas restantes de seu receptáculo. Em vez de trabalhar, ele planeja vender seu apartamento e se mudar para o interior para se curar. Isso ocorre principalmente porque ele secretamente precisa morar bem ao lado de uma floresta apenas para cultivar energia natural. Seu acha que um pouco de jardinagem será ótimo para ele, mas ele implora para Kang voltar a fazer envios para seu canal morto do YouTube para que possa pelo menos de olho nele de longe. Não querendo estressar seu irmão, Kang cede. Ele concorda em tratar o canal como um vlog sem rosto que ele só atualiza quando tem vontade. Assim que eles resolvem as coisas, uma garota de repente se aproxima dele se desculpando. O corpo físico de Kang instantaneamente prende a respiração, revelando que o cara original era totalmente apaixonado por ela, mas a intuição do antigo ancião imediatamente começa a piscar sinais vermelhos de aviso. Ela tenta se fazer de simpática sobre a cirurgia dele. De acordo com os registros de memória recém-baixados, no entanto, essa garota é puro lixo tóxico. Ela continuava jogando todo o seu trabalho para Kang, ou culpando ele por seus próprios erros. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, mas apenas aceitava. Seu tentou chamar a atenção de Kang e depois se despediu, pois tinha uma visita esperando. Enquanto Seu saía, a garota se desculpou, mas Seu disse a ela para não se preocupar. Kang observou seu irmão ir embora e suspirou por um momento. Ele se virou para encarar a garota, que parecia surpresa, e perguntou com um olhar um pouco suspeito o que ela estava fazendo ali. Ela ficou envergonhada e se desculpou novamente. Kang notou que ela estava claramente desconcertada. Essa frieza repentina deve ter sido um choque, já que ele costumava falar com ela em um tom doce e gentil. Ela trouxe à tona algumas coisas sobre um projeto em que ele esteve envolvido, mas Kang respondeu que não se lembrava. Afinal, foi uma cirurgia de grande porte sob anestesia, e simplesmente havia coisas das quais ele não conseguia se lembrar. Ela ficou sem palavras quando Kang disse que nada daquilo importava mais para ele. Ela disse a ele que isso era um enorme problema, e então tentou convencê-lo, implorando docemente que ficaria em uma situação muito difícil sem a ajuda dele. Kang ficou momentaneamente sem palavras e então de repente a chamou de Banshee, enxergando através de um truque tão óbvio. Ele suspirou, notando que parecia que Kang não tinha absolutamente nenhum gosto para mulheres. Ele disse à garota que ela esteve usando ele o tempo todo e perguntou se ela não achava um pouco indelicado ir atrás de alguém que acabou de pedir demissão, especialmente porque ela era mais do que capaz por conta própria. Ela gritou que é claro que era, mas estava apenas pedindo por respeito à pessoa encarregada. Kang respondeu que não estava mais encarregado. Ela rangeu os dentes de raiva e então disse que só disse aquilo porque estava pensando nele. Teofilo suspirou, percebendo a emoção fervilhante começando a se acalmar. Ele afirmou que esses sentimentos pertenciam a Kang, e era exatamente por isso que a conexão com ela precisava ser cortada ali. Ele se levantou, dizendo que eles não tinham mais nada para discutir. Depois riu e pediu educadamente para ela apenas enviar o resto por mensagem. Ele foi embora, deixando-a para trás. Ela gritou com raiva, desejando a ele uma rápida recuperação. Teofilo notou que ela era muito boa em dizer coisas que realmente não sentia. Obviamente, ele iria ignorar cada chamada do escritório. De repente, um pássaro pousou em seu ombro. O tempo no hospital passou tão rápido quanto uma brisa matinal. A cena cortou para um prato de morangos reluzentes. Muita coisa aconteceu desde então. Kang treinava duro todos os dias, e aqueles que costumavam olhá-lo com desdém começaram a torcer por ele. Eventualmente, espalhou-se o boato de que sua irmã era uma idol famosa, e mais pessoas começaram a tratá-lo com pequenas gentilezas. A enfermeira explicou que trouxe a fruta, pois era relativamente suave para o estômago. Kang pegou um morango e deu uma mordida. Ele ficou maravilhado com o quão delicioso era, enquanto um sabor doce e ligeiramente ácido e um aroma fragrante enchiam sua boca. Uma mulher mais velha riu, perguntando como ele conseguia fazer os morangos parecerem tão gostosos. Ela disse que qualquer um assistindo pensaria que era a primeira vez que ele comia um. Realmente era a primeira vez de Teófilos, mas ele disfarçou, dizendo que só fazia um tempo desde a última vez que comeu fruta. Ele saboreou os morangos mais uma vez, sentindo-se como se estivesse passeando
passeando por um jardim botânico. De repente, ele voltou à realidade. A mulher perguntou se havia terra no morango, julgando por sua reação. Ele respondeu que não, era apenas muito bom. Kang continuou comendo, dizendo que podia sentir a energia natural da fruta sendo absorvida em seu corpo. Ele olhou para o morango, dizendo que tinha encontrado mais um motivo para se apressar e se mudar para o interior. O tempo voou e o dia de sua alta chegou. Uma mulher mais velha disse que em todos os seus anos nunca tinha visto alguém tão determinado quanto ele. Ela olhou para ele dizendo que perder 20 quilos não era pouca coisa, e depois beliscou sua bochecha, adicionando que ele ainda precisava perder mais. Kang agradeceu a ela por sua preocupação e pediu educadamente para ela ficar bem logo. Ele tinha dado a ela uma quantidade generosa de energia natural. Não iria curá-la, mas deveria ajudar. Ela disse a ele para continuar sorrindo assim, já que isso a fazia se sentir bem também. Ela perguntou para onde ele estava indo, já que tinha ouvido falar que ele vendeu sua casa. Kang apenas fez um pouco sem saber o que dizer, e então explicou que decidiu ir para o interior para se recuperar em um lugar tranquilo onde não precisaria se preocupar com a cidade. Ele perguntou se ela já tinha ouvido falar do Monte Baiko. Algum tempo depois, ele finalmente chegou completamente exausto. Kang estava até com a língua para fora suando, mas este era o lugar onde ele iria ficar. Ele suspirou, dizendo que era exaustivo, mas pelo menos já tinha enviado suas caixas de mudança com antecedência. Kang começou a andar em direção à casa que tinha comprado por recomendação de um dos conhecidos de seu. Sinais de velhice estavam por toda parte, e as coisinhas bagunçadas davam um ambiente charmoso, como se o lugar tivesse envelhecido junto com a casa. Kang observou que ela ficava na encosta do Monte Baiko. Ele pausou e fechou os olhos, sentindo a brisa e a natureza ao seu redor. Então, ele se sentou, dizendo que ir para o interior foi definitivamente uma boa escolha, mas ele começou a se sentir um pouco inquieto. Ele teria que arrancar toda essa grama alta e admitiu que isso poderia ser um pouco diferente do que ele tinha imaginado. De repente, ele resmungou uma frase em outra língua que significava: "Não tropece em uma cadeira que nem está no seu caminho." Kang disse que não havia necessidade de se preocupar com problemas que ainda não tinham chegado, então ele arregaçou as mangas dizendo: "Por que eu não começo a limpar a casa?" Até que de repente ele descobriu um pequeno poço em seu quintal. A cena mudou. Kang tinha feito uma pausa para ir ao mercado comprar mantimentos. O lugar estava bastante animado, e havia até um cachorro passeando entre as laranjas. Kang notou o quão incrivelmente animado era lá. Ele encostou sua bicicleta contra uma parede e leu uma placa explicando que aquele mercado funcionava a cada 5 dias. De repente, ele sentiu um cheiro delicioso e avistou uma barraca de comida. A comida parecia incrivelmente tentadora, até mesmo os rolos de sushi. Teofil reconheceu aquilo como as comidas de rua que tinha visto nas memórias de Kang, ficando com a boca cheia d'água. O vendedor perguntou docemente se ele gostaria de um pouco. Ele recusou, apressando-se em sair, dizendo que precisava colocar esse corpo de volta ao normal primeiro. Um pouco mais tarde, o queixo de um idoso caiu completamente. Kang estava perguntando a ele se aquela era uma loja de sementes. O idoso perguntou o que ele estava procurando, comparando-o ao cachorrinho fofinho que ele mantinha em casa. Kang apontou para o canto da barraca, dizendo que queria tudo. Além dos tomates, ele pediu sementes de cada variedade. Então ele perguntou ao idoso se ele tinha videiras de uva, e ele respondeu que tinha algumas de 5 anos de idade. De repente, o homem se virou e disse a Kang que era muito tarde na temporada para plantar aquilo agora. Ele explicou que estava preocupado se as sementes iriam sequer germinar, já que Kang estava comprando tanto, e achou que seria bom dar um aviso a ele. Kang ficou encantado ao ouvir isso. Ele agradeceu ao idoso pelo aviso, mas disse a ele para não se preocupar. Afinal, ele é um mago. O idoso se virou, impressionado com seu entusiasmo, riu e disse para ele não vir reclamar mais tarde. Então ele entregou a sacola para Kang. Kang segurou todos os produtos que comprou, absolutamente encantado. Ele foi embora despedindo-se de forma muito formal, até que o idoso pareceu um pouco confuso. Ele chamou a atenção de Kang novamente, já que ele já estava pedindo ainda mais coisas. Kang se virou enquanto o idoso perguntava se ele realmente iria carregar tudo aquilo sozinho. O tempo passou no mercado, o brilho do sol começou a mudar e o barulho começou a diminuir. No final, Kang conseguiu chegar em casa. Após uma breve luta, o dono da loja de sementes tinha ajudado ele a carregar as sementes. A ignorância era a coisa mais vergonhosa para um ancião, e Kang se sentiu envergonhado por isso. Então ele se virou e decidiu colocar todos os suprimentos de lado por enquanto para terminar de arrancar as ervas daninhas. De repente, alguém apareceu, assustando-o. Era um idoso carregando uma espingarda nas costas. Kang encarou o cano da arma, apavorado. O homem perguntou se ele estava planejando morar ali, já que nunca o tinha visto antes. Um tempo depois, a espingarda descansava apoiada no canto. Kang estava trabalhando ao lado do idoso, que tinha decidido ajudá-lo a limpar as ervas daninhas. O idoso se virou, notando algo estranho. Kang não conseguia parar de rir, e sempre tinha essa expressão fofa no rosto. O idoso avisou a ele que esse lado da montanha era quente
quente, mas se ele não se preparasse com antecedência, iria sofrer quando o inverno chegasse. Aquele era o vovô Ranzinza. Ele se apresentou como o vizinho de Kang, chamado Jong. Mesmo suspeitando de Kang, o idoso ensinou a ele todo tipo de dica para a vida no campo. O idoso o estudou mais uma vez. Ele afirmou que Kang parecia enorme, então ele tinha presumido que ele seria intimidador, mas ele era na verdade uma alma gentil. O idoso disse que, como essa era a primeira vez de Kang morando no campo, ele precisaria ficar de olho nele com frequência. Uma hora se passou, o idoso estava alongando suas costas doloridas, enquanto Kang deitava ali exausto. Então o idoso notou algo. Como ele tinha fumado muito por anos, ele sempre tossia sempre que se sentava ou se levantava. Kang perguntou se ele tinha parado de fumar. Ele respondeu que achou que teria que aguentar aquela tosse pelo resto da vida, mas Kang secretamente o curou. De repente, ele notou outra coisa. Ele precisava alimentar os animais e cuidar do seu jardim. O idoso saiu em disparada em velocidade máxima, dizendo suas despedidas. Ele gritou lembrando Kang de não esquecer de consertar suas cercas por causa dos javalis e dos cervos almiscarados, ou ele iria enchê-los de chumbo. Kang observou o idoso ir embora, pensando que era irônico estar avisando um ancião para ter cuidado com os animais. Algum tempo depois, Kang se deitou assistindo algo em seu telefone. O médico disse que 50% de cada refeição deveria ser de vegetais, 30% de proteína e 20% de carboidratos. Ele deitou ali absorvendo cada dica. Kang estava acostumado com isso, já que os magos cresciam recebendo ensinamentos e amor dos sábios anciãos desde muito jovens. Nesse sentido, a internet e o YouTube eram incrivelmente úteis. Kang comentou que esse médico tinha uma compreensão inacreditável do corpo humano. Ele se levantou enquanto descobria outros métodos para ajudar na digestão. De repente, ele ouviu gritos. Kang olhou ao redor se perguntando o que era aquilo. Então ele correu e pegou sua vassoura. De repente, ele avistou a sombra de alguma criatura contra a parede. Ele ficou tenso, se perguntando se era um cervo almiscarado chorando rios de lágrimas. Kang se ajoelhou e disse para ele se aproximar e se acalmar. Ele ficou impressionado com o quão aterrorizado o cervo parecia. Então Kang o acariciou gentilmente e disse, ressonância selvagem, o que o levou a se comunicar com a criatura. Junto com o toque suave de sua pelagem, as emoções do cervo imediatamente fluíram para ele. Kang se perguntou se o seu filhote poderia estar em perigo. Então vimos de perto o filhote de cervo chorando no chão. Kang correu em direção ao cervo para segui-lo. O cervo gritou, olhando de volta para ele enquanto Kang se movia um pouco devagar. Mas ao contrário de antes, ele agora podia arrastar o corpo de Seon, o que ainda não era uma tarefa fácil. Mesmo assim, ele decidiu que não podia parar agora, já que tinha que salvar aquele filhote. De repente, ele avistou algo atrás das árvores. Eram os dois cervos. Kang se ajoelhou e perguntou se estava tudo bem. Ele o examinou e viu que a ferida era mais profunda do que tinha pensado. Então ele notou algo. A floresta parecia estar se movendo. Ele sentiu a energia da floresta abrigando uma quantidade massiva de energia natural. Kang olhou ao redor dizendo que, se esse fosse o caso, então ele finalmente a tinha encontrado. Ele localizou algumas ervas nas proximidades. Kang voltou e se desculpou pelo atraso. Depois colocou a folha sobre a ferida. Ele de repente curou o filhote dizendo a ele que ficaria tudo bem. O filhote olhou para o nosso protagonista com seus sentidos voltando lentamente. Kang se levantou, aliviado. Tinha sido apenas uma pequena armadilha. Ele olhou para o céu. O sol já tinha se posto. Então Kang olhou para os dois animais e perguntou exatamente onde era a casa deles. A cena mudou para a manhã seguinte. Nosso prota estava fazendo um grande esforço. Na verdade, ele estava fazendo agachamentos, acompanhando um vídeo que o guiava. Um gato dormia pacificamente do lado de fora enquanto alguém gritava. Era Kang, que tinha colapsado no chão, com suas coxas queimando. Após o incidente, ele tinha carregado o filhote de volta para sua casa e deixado algumas frutas para ele se recuperar. Ele se levantou estudando a montanha. Kang tinha presumido que era apenas uma montanha comum, mas ela tinha um ecossistema rico e repleto de uma aura roxa. Ele até imaginou uma montanha transbordando de energia, o que o deixou um pouco ganancioso. Então ele se lembrou de que estava gravando para o YouTube enquanto o gato se limpava. Kang se levantou e decidiu que era hora de trabalhar no jardim. Um tempo depois, ele estava todo equipado com seus mantimentos. Ele examinou as sementes que tinha comprado, tomates, uvas, cenouras e alface. Então ele abriu um sorriso e decidiu mostrar suas habilidades pela primeira vez em muito tempo. Quando chega a hora de um mago, eles passam por um ritual para serem escolhidos pela natureza. Ele afirmou enquanto plantava que as pessoas deste mundo provavelmente pensavam que os magos eram algum tipo de fadas ou anões. De repente, ele deixou cair sua pequena pá. Ele começou a suar muito e sentiu uma dor imensa em suas costas. Ficar agachado neste corpo estava cobrando um preço físico sério. Então ele se lembrou de que passou o dia de ontem inteiro correndo por toda essa montanha.
Mas então ele olhou para o jardim e pegou sua pá novamente. Ele afirmou que, como ancião, era sua responsabilidade garantir que esses pequeninos brotassem. Então ele olhou para o gato e disse que eles estavam voltando ao trabalho. Pequenas sementes se enterraram no solo, perfeitamente alinhadas. Kang disse que uma semente encontrar seu lugar era um ato sagrado de gerar vida. Um tempo depois, ele correu para espantar o gato do jardim. Então, com a mentalidade de um verdadeiro druida, Kang saboreou a alegria de semear até que finalmente suspirou. Ele se sentou depois de um longo tempo, com tudo finalmente pronto. Kang olhou para o jardim dizendo que ficou muito legal. Ele estendeu a mão dizendo que estava perfeito, depois liberou energia dizendo: brote. As sementes começaram a crescer e num piscar de olhos, elas estavam verdes bem na frente do nosso prota. Ele também notou que seu corpo estava se recuperando mais rápido do que o esperado. Kang disse ao gato que ele trabalhou duro também, e ele respondeu com um miado. Então ele começou a andar cantarolando para si mesmo, até que notou alguém na porta. Era o vovô Ranzinza, quer dizer, Jong. Ele deu uma leve tossida na frente do portão, depois riu dizendo que não podia entrar a menos que Kang o convidasse. Mas Kang ficou surpreso, já que Jong explicou que veio apresentar alguém. Jeong disse para ela entrar e a apresentou como a chefe da vila. Kang mal podia acreditar, a idosa começou a rir baixinho e disse a ele: então você é o jovem que veio de Seul. Os dois ficaram frente a frente. Kang olhou para ela se perguntando por que ela estava encarando ele tão intensamente. Então de repente ela perguntou se ele estava criando o pássaro que estava sentado em sua cabeça. Ela tinha vivido muito tempo, mas nunca tinha visto ninguém com um pássaro pousado na cabeça antes. Então ela disse que só passou por ali para ver se ele estava tendo algum problema, e também porque tinha ouvido falar que um jovem de Seul estava morando nesta casa. Kang coçou a cabeça um pouco sem jeito, dizendo a si mesmo que era apenas por causa do olhar intenso dela. Então ele agradeceu a ela por sua preocupação. Jong notou algo nos fundos da casa e perguntou a ele quando exatamente ele conseguiu montar um jardim tão bonito. O idoso ficou impressionado. Ele perguntou como as sementes que ele plantou já tinham brotado. Kang tentou explicar dizendo que na verdade plantou mudas. Os tomates e as uvas eram mudas e estacas, então eles não suspeitaram de nada. A idosa disse a ele que tinha presumido que ele só saberia cultivar alface, já que veio de Seul. Ela se virou para Kang, que explicou que era porque ele precisava perder peso. Então a mulher observou que mesmo agora ele parecia o tipo de homem que teria mulheres correndo atrás dele. Jong apareceu e perguntou se havia mais alguma coisa que ele precisava. Ele coçou sua barba se perguntando o que um garoto da cidade saberia sobre a vida no campo e disse a ele para não ser tímido, apenas dizer e eles o ajudariam. Kang, um pouco sem jeito, tentou pensar em algo e então perguntou se podia pedir um favor. A cena mudou várias horas depois. De repente, um trabalhador da construção civil anunciou que tudo estava acabado em perfeitas condições. Kang ficou maravilhado com o que estava à sua frente. Era uma estufa de vinil para suas colheitas. A idosa elogiou os trabalhadores da construção civil por terminarem tão rápido, embora ela tivesse pedido a eles no último minuto. Jong perguntou se era com isso que ele precisava de ajuda e ele confirmou que sim. Além disso, Kang estava planejando cultivar várias plantas ornamentais e algumas delas não aguentavam a chuva. A chefe da vila mencionou que tinha uma orquídea em casa que estava murchando e Kang concordou em dar uma olhada nela para ela. Após a conversa, Jong se despediu, já que estava quase na hora de alimentar os animais. A idosa disse a ele para cultivar tudo corretamente, pois se desse certo seria tudo dinheiro no bolso dele. E assim, do nada, Kang acabou com sua própria estufa de vinil. Então ele entrou com o telefone na mão. Kang perguntou se todos podiam ver bem. Ele continuou explicando que tinha colocado as plantas ornamentais mais sensíveis ali e agora decidiu pausar a gravação por um momento. Logo após se ajoelhar, Kang estendeu a mão liberando energia com a palavra circular e o solo começou a se agitar. Esse era um feitiço que ativava a atividade das criaturas dentro do solo. Kang pegou um pouco de terra, dizendo a si mesmo que fazia um tempo desde a última vez que tinha visto um solo tão vivo. Durante seu tempo como druida, o lugar onde ele morava ficava bem no meio de uma floresta de carvalhos. As colheitas a que ele estava acostumado eram árvores frutíferas, oliveiras, videiras de uva, macieiras. O coração de Kang acelerou só de pensar em todas as coisas que ele poderia cultivar ali. Ele se perguntou se deveria plantar ervas medicinais e, como seu conhecimento da internet tem seus limites, ele achou que precisava comprar alguns livros. De repente, seu telefone começou a vibrar. Era uma notificação de comentário no YouTube. Kang ficou impressionado com a quantidade de comentários até ler um perguntando se ele era um druida, o que o deixou feliz. Era um vídeo tão pessoal e ele tinha se perguntado quem iria assistir, mas as pessoas ainda eram atraídas por uma história real. Era como se estivessem fazendo parte do processo elas mesmas. Elas ficavam curiosas, se divertiam, às vezes se sentiam tristes, discutiam e criticavam severamente. Kang percebeu que eles usavam tudo isso como combustível para mudar a si
mesmos. Ele se virou para o gato dizendo, assim como ele esperava, Kang estava realmente feliz por ter decidido ir para lá. A cena mudou para a manhã seguinte. Nosso herói ficou impressionado com algo. Ele tinha ido de 150 quilos para 129, perdendo um total de 21 quilos. Kang afirmou que se continuasse vivendo assim, restauraria sua saúde em pouco tempo. De repente, o gato o observou. Kang estava gravando sobre como seria a rotina de hoje, regar o jardim e visitar o idoso ao lado. Enquanto isso, ele decidiu fazer uma sessão de perguntas e respostas, lendo os comentários. O primeiro perguntou, qual é a sua altura? Seu porte físico parece exatamente o de um lutador de UFC. Kang explicou que tinha 1,83 de altura e seu peso estava atualmente nessa mesma faixa. O próximo era sobre furos nas folhas de perila de seu último vídeo, perguntando se ele não usava defensivos agrícolas. Ele disse que realmente não queria usar defensivos agrícolas ou inseticidas, já que era ele quem iria comer afinal. Então ele se lembrou e explicou que iria usar hortelã para repelir os insetos. Ele encerrou a sessão de perguntas e respostas ali e agradeceu a todos. De repente, ele ouviu um choro alto. Kang se virou em todas as direções procurando por aquele choro familiar. Ele avistou a sombra de algum animal seguido por uma pessoa correndo. Era o cervo almiscarado passando por ele em velocidade máxima. O homem disse a Kang para não ficar parado ali daquele jeito. Kang congelou, incapaz de reagir. Era o idoso, furioso, correndo atrás do cervo. Nosso prota olhou para a espingarda de Jong, depois observou ele desaparecer na distância até que a ficha caiu. O que acabou de acontecer? O cervo almiscarado estava em perigo. De repente, ele ouve um tiro de espingarda. Kang diz para ele esperar, mas Jong não consegue ouvi-lo. Os pés de Kang começam a brilhar enquanto ele se prepara para agir. Ele usa sua habilidade de amarração, envolvendo-a ao redor das pernas de Jong. O idoso se vira surpreso. Enquanto ele está confuso, Kang se aproxima dele. Jong se vira e pergunta de onde vieram aquelas raízes do nada até que avista o cervo agindo de forma furiosa novamente. Kang pensa em um plano melhor e grita que o cervo é seu animal de estimação. Jong pergunta se ele está brincando com ele e Kang diz que é a verdade, adicionando que ele até o salvou de uma armadilha. Kang se ajoelha e chama o cervo para provar ao idoso que é verdade. Os dois se encaram por um tempo e, surpreendentemente, o cervo vem até Kang animado. Jong pergunta se é bom considerando que ele destruiu todo o seu campo de batata doce e depois diz para ele colocar uma coleira nele. Kang escuta suas palavras e obedece sem questionar. Jong vai embora, mas explica que as balas que ele tem são de festim e não importa o quão ranzinza ele haja, ele não caça filhotes. Ele também menciona que há uma temporada específica para a caça de cervos. Além disso, a chefe da vila fez um pouco de gelatina de belota e é por isso que ele o chamou. Jong explica que é caseira e fica muito gostosa quando misturada com um pouco de alface e molho apimentado. Então ele se despede dizendo para ele pegar aquele animal e ir para casa. Kang suspira de alívio e se vira para avisar o cervo que, se ele mexer com as batatas do vovô novamente, estará em maus lençóis. Ele bate palmas se lembrando de algo e ouvimos ele pedindo para o cervo ficar parado por um segundo. De repente, o cervo tem uma bandana ao redor do pescoço. Ele gira de alegria enquanto Kang observa o quão ótimo ele parece, garantindo que os outros saberão que ele tem um dono. Então ouvimos Kang de longe dizendo que agora eles vão encontrar a mãe dele. A cena muda para a casa de Jeong. Ele está comendo um tipo de torta. Jong pensa consigo mesmo sobre criar um cervo almiscarado. Francamente não é um gato ou um cachorro, mas no final do dia, Kang é um bom garoto? O idoso suspira abrindo um leve sorriso e afirma que ele realmente é um garoto muito estranho. De repente vemos alguém se aproximando. Era Kang que tinha deixado o cervo em casa e retornado imediatamente. Então ele ouve alguém gritando, irmão. Ele olha em direção à frente do portão, onde duas pessoas em um carro estão esperando. Era Cell acenando para ele. Ele explica que tinha algum tempo livre e decidiu passar por ali. Ele apresenta a pessoa ao seu lado como seu gerente de campo. Kang fica impressionado, pois foi ele quem recomendou a casa. Kang coça a cabeça respondendo que era de fato a casa de sua avó. Siu pergunta como tem sido morar por aqui e Kang diz que está amando, além do fato de que é tranquilo. Ele entra e diz para eles seguirem. Siu e o gerente de campo ficam surpresos. O olho do irmão de Kang até treme. Na frente dele a casa está terminada. Siu chama a atenção de Kang dizendo que não importa como ele olhe, parece uma casa mal assombrada. Kang explica que só limpou por enquanto para fazer as reformas mais tarde. Enquanto o gerente diz que isso é um pouco demais, Siu nota algo e pergunta se aqueles eram os canteiros do vídeo. Os dois olham, observando que não era nada mal. O gerente elogia a maneira como ele fez o lugar parecer tão bonito, então Kang nota lágrimas escorrendo de seus olhos e pergunta se ele está chorando. O gerente explica que ver alguém morando nesta casa novamente o deixa emocionado porque sua avó costumava dizer que este lugar era abençoado. Ele então diz que realmente espera que ele continue saudável aqui. Siu chama a atenção de seu irmão dizendo que viu uma estufa e pergunta se pode vê-la.
vê-la. Siu vai observá-la. Por um longo tempo, Siu corre como se estivesse explorando cada canto da casa. Kang nota que ele parece bastante animado, talvez por parecer mais saudável depois de tanto tempo. Antes que se deem conta, o sol começa a se pôr. Siu já está no carro dizendo que gostou. Ele diz que está mais relaxado agora e não tinha ideia de que Kang se sairia tão bem. Como o lugar agora é de Kang, ele diz que trará mais membros da próxima vez, então seria melhor reformar o local. Kang riu concordando com ele. Ele chama a atenção de seu irmão e agradece a ele por vir, pedindo para ele visitar novamente em breve junto com o gerente. O gerente responde que certamente voltará. Siu abre um leve sorriso e pede para Kang se cuidar. Antes de sair, ele diz que há um presente que chegará em breve. Ele sai e acena do carro dizendo que ele descobrirá quando chegar. Kang observa seu irmão ir embora se sentindo confuso e curioso. Deixando para trás esse mistério enigmático, o brilho caloroso do sol se põe atrás do som distante do motor. A última coisa que aconteceu naquele dia foi que Kang decidiu nomear o cervo como Bongul. A cena muda para Gangnam, Coreia do Sul, no edifício da RV Entertainment. Aquele era o vocalista principal do grupo de garotos Tracker, Hee-soo, assustado por alguém mostrando algo em um celular. Jerome, o dançarino principal, se pergunta o que foi aquele grito repentino. O líder e rapper Léo também estava curioso. Ao fundo vemos Siu rindo devagar com o telefone nas mãos. Ele aponta para o celular mostrando uma lagarta. Ele é o vocalista guiar da banda. Léo pergunta por que ele estava assistindo algo assim e Siu explica que é o canal de seu irmão. De repente alguém diz cura interior e pergunta se aquele era o canal. Era K, o sub-vocalista que também estava assistindo. Ele explica, um pouco envergonhado, que é relaxante de assistir e ele adormece muito facilmente. Hee-soo diz que de qualquer forma o irmão de Siu era muito habilidoso. Os pratos são lindos e a forma como ele planta faz tudo parecer delicioso. Siu continua um pouco cético e pergunta se Kang alcançaria 1 milhão de inscritos. Então ele diz a Hee-soo que o levará na próxima viagem. De repente, Hee-soo fica surpreso. Ele diz a Siu para esperar um segundo e pergunta se o irmão dele, por acaso, também cria um cervo almiscarado. Siu olha para a tela de Hee-soo, confuso, e se pergunta o que era aquilo. A cena muda para o cervo fazendo uma cara estranha. Kang estava tão exausto que mal conseguia falar. Ele volta a andar perguntando se ele realmente gostou do nome Bongul. Enquanto andava, ele explicava que criaturas que provam a energia de um mago são mais fáceis de ressonar. Dar um nome é o ato de amarrar firmemente essa conexão. Uma corda invisível se formou entre esse baixinho e ele. Essa verdade absoluta não se limita apenas a coisas que respiram e correm. Kang encontra algo. Era uma árvore gigante cheia de folhas ao seu redor. A verdade absoluta se aplica igualmente a elas. Kang toca a árvore e se apresenta. Seus olhos começam a brilhar em verde. Ele pergunta se ela gostaria de ser seu Orin. Desde os tempos antigos, os magos chamavam as plantas com as quais se conectavam compartilhando sua energia da natureza de Orin. O Orin se torna os olhos e ouvidos da floresta em nome de seu mestre. É quase como marcar território. Como comprou tudo até a montanha atrás da casa, Kang precisa de um ponto para transformar em seu território. Kang escolheu o maior pinheiro dali como seu Orin. Ele coça a cabeça e diz que eles vão se dar bem de agora em diante. O tempo passa por um momento. Finalmente, Kang termina seu passeio com Bongul e se pergunta se deveria visitar a chefe. Ele nota algo. Kang se assusta de repente. Ele percebe que o solo estava sendo revirado. Kang toca no buraco no chão. Ele analisa que aquilo não era um animal selvagem e, assim como a armadilha, alguém está invadindo essa terra. Kang não sabia quem era, mas estava determinado a dar uma lição neles. Seo-hyun percebeu o que tinha que fazer. Desde os tempos antigos, a forma de resolver tais assuntos é fazer um relato ao governante que administra a área. Kang abre a porta gritando pela chefe da vila. Ele congela confuso. Ele avista a senhora de longe. Ela ficou surpresa com a presença dele. Kang tinha congelado porque aquela era uma bicicleta elétrica de 5 milhões de won. A senhora explica que estava indo para a casa dele. Ela pega a planta explicando que queria lembrá-lo de que era por causa dela que estava indo para a casa dele, porque não sabe por que ela está assim, embora esteja regando da forma habitual. Kang pede a ela para não se preocupar e pega a planta. Ele se lembra de por que veio chamá-la. Ele ativa com sucesso seu modo delator. Algum tempo depois, a chefe toma seu chá enquanto ele termina de explicar. Pelo visto, tudo o que eles fizeram infringiu a lei de proteção à vida selvagem. A senhora bate a xícara na mesa dizendo que não adianta pegá-los em flagrante no local. Ela explica que no último offset de primavera, ela pegou aqueles caras que fugiram de carro com brotos de Aurélia. Kang fica incrédulo, enquanto ela diz que eles escaparam aproveitando a desculpa de que ela não podia provar que eram brotos. Ela se lembra de que neste caso terá que declarar estado de emergência desta vez. Ela começa a procurar algo em sua bolsa e mostra a pauta para a reunião do Distrito Leste
leste da Vila 1. Ele só precisa vir ao centro comunitário esta noite e também haverá uma festa de boas-vindas. Kang fica ligeiramente confuso e se pergunta sobre a reunião da vila. Naquela noite, no centro comunitário do Distrito Leste, uma festa muito animada estava acontecendo. Um homem estava cantarolando incrivelmente bem, apesar de estar bêbado, e começa a ficar ainda mais animado depois. Uma senhora estava elogiando a aparência de Kang e diz a ele para tentar mais coisas. Jong estava tomando caldo de sopa enquanto os ouvia conversar. Kang estava cercado pela comida que estavam oferecendo a ele e se pergunta se aquilo era realmente uma reunião de vila. E assim a reunião do Distrito Leste da Vila 1 começou. Todos estão sentados em uma sala. Uma mulher anuncia que está começando a 12ª reunião do Distrito Leste da vila e todos aplaudem enquanto outros discutem o que vem acontecendo ao redor da vila. Eles mencionam que alguém esteve roubando da vila e que algumas coisas foram desenterradas atrás da casa do novo jovem. Todos começam a debater o assunto dizendo que o culpado não vai se entregar facilmente. Eles sugerem organizar patrulhas regulares para vigiar a vila. A mulher pergunta se alguém tem alguma objeção. Todos dizem que não e que gostam da ideia do colega. A mulher diz que está decidido então e o plano começará amanhã. Em outro lugar da sala, alguns dos homens mais velhos continuam bebendo e se divertindo. O prota comenta que eles realmente resolvem as coisas rapidamente por aqui. O diretor do conselho de esportes pergunta se ele é o jovem que se mudou recentemente. Nosso garoto conversa com o diretor, que diz que é um prazer conhecê-lo, e pergunta se foi ele quem trouxe o bolo. O protagonista diz que sim e que esta era sua primeira apresentação formal. O diretor diz que o bolo está excelente e o prota fica satisfeito. Ele continua dizendo que ele daria um perfeito lutador de Sirium, deixando o nosso prota um pouco nervoso. A mulher diz a ele para não incomodar o jovem, já que ele acabou de fazer uma cirurgia recentemente. O diretor, olhando para a mulher, diz que ele tem um potencial incrível. Mas a mulher diz a ele para ter alguma vergonha e treinar com os lutadores que ele já tem. Um cachorrinho se aproxima, fungando a mão do protagonista e a lambendo, e ele se encolhe. Ele pergunta de quem é aquele cachorro e o diretor diz que o nome dele é Badu. Badu sobe no colo do protagonista e todos ficam estupefatos. Eles dizem que Badu geralmente fica estressado até mesmo perto do próprio dono e ficam maravilhados por ele estar sentado no colo do protagonista. O diretor se sente um pouco traído e vai falar com Badu, que rosnou com raiva para ele. E assim, com a recepção calorosa de todos, sua primeira reunião na vila chega ao fim. Alguns dias depois, em um dia ensolarado, Kang começa um vlog dizendo que esteve fora por um tempo, já que tinha muito o que cuidar, mas traz boas notícias. Ele escapou da obesidade severa perdendo mais 5 quilos e ganhou permissão para um dia do lixo uma vez por semana. Então Kang decide que vai comer carne de porco hoje. Babando, ele diz que não consegue mais se segurar e está realmente com vontade. Ele preparou os vegetais que ele mesmo cultivou para acompanhar a refeição. Kang posiciona sua câmera ao seu lado e começa sua refeição. Ele faz toda a preparação: alface, folhas de perila, carne de porco e alho. Aquele aroma saboroso, como um espírito do fogo acariciando a pele de Kang, permanece em sua boca, seguido por sucos ricos fluindo como água de nascente através de uma floresta profunda. Vários vegetais cultivados com a energia da terra e a vida de um porco criado pela natureza estão todos na boca de Kang. Os princípios de toda a criação estão embalados neste único embrulho. Agradecendo a comida, ele diz que não há momento melhor para trazer aquele cara. Kang volta com um prato de quinte que a chefe da vila lhe deu na última reunião e ele embrulha a carne no vegetal fermentado. A harmonia do quinte crocante e picante com a rica carne de porco parece um verdadeiro banquete. E assim, Kang continuou sua refeição por um tempo. Ele posta o vídeo que fez dizendo que faz tanto tempo desde que teve uma refeição tão farta e que deveria comer mais devagar da próxima vez. A chefe da vila liga para ele. Ele atende imediatamente perguntando o que aconteceu. Ela diz que estava preocupada com ele queimando os neurônios com as orquídeas por nada. Ele diz que as levará para ela amanhã, dizendo que cuidou bem delas e a chefe agradece a ele. Ainda na ligação, ela diz que deveria pagá-lo pelo seu trabalho. Kang diz que não há necessidade e não estava esperando nada em troca pelo que fez. Ela diz para ele não recusar e apenas aceitar graciosamente, dizendo que ela mesma enviará. Forçado a aceitar, ele desliga, despedindo-se da chefe. Ele acha isso bastante constrangedor, mas decide aceitar como um sinal de gratidão. O pagamento cai no telefone de Kang e ele vai checar, ficando imediatamente assustado. Seu telefone cai no chão. Ainda atônito, ele checa novamente e percebe que ela lhe enviou 5 milhões de won. Kang congela diante daquela quantia inimaginável. Nos meus dias como druida, meu mestre costumava me dizer o seguinte: seja salvando uma orquídea ou aprendendo a encarar um inimigo, ser um druida é sobre mostrar sua habilidade. Se você receber demais, a vida o julgará com mais trabalho. Ele dizia tudo isso de forma tão despreocupada, mas para Kang, 5 milhões de won era demais. Tremendo enquanto olha para o pagamento, ele diz que não são 50 mil, são 5 milhões, e se pergunta o que deve fazer com tanto dinheiro. Pensando que tinha que devolver, ele tentou ligar para a
chefe da vila novamente. Ele acabou levando uma bronca, e a chefe não cedeu 1 milímetro. Ele dá uma respiração profunda e diz que só terá que dar um presente a ela em vez disso. Está quase na hora de colher as uvas, então ele diz que vai usá-las para fazer vinho para ela. Kang usa a internet para comprar barris de carvalho francês de 220L. Não foi barato, pois só o barril custou quase 1 milhão de won, mas ele diz que valeu cada centavo. Ele se sente nostálgico por seus dias como druida. Kang olha para fora e diz que não há necessidade de pressa. Ele vai esperar pela melhor versão das uvas. Do lado de fora da casa de Kang, alguém bate no portão. Kang não sabe quem é e se levanta para atender. Ele abre o portão e pergunta como pode ajudar. O homem à sua frente pergunta se esta é a casa de Kang. Kang diz que sim e pergunta quem é o homem. O homem se apresenta como Sewon, entregando um cartão de visitas a Kang. Ele diz que está aqui a pedido do Sr. Seu, e Kang diz, a pedido de Seu. Um pouco mais tarde, dentro da casa, o homem inspeciona o teto. Seu pergunta se a empresa já chegou. Kang diz que sim, eles já estão vistoriando a casa. Seu diz que eles têm um ótimo olhar para o artesanato local e que Kang está em boas mãos. Kang, um pouco desconfortável, pergunta se este era o presente de Seu para ele e diz que não era necessário. Seu diz que era absolutamente necessário, já que parecia que ele já estava pronto para dividir seu quarto com insetos. Ele continua dizendo que cobrirá os custos, então Kang não precisa se preocupar. Kang diz que aceitará por enquanto. Seu diz que o carpinteiro é tio de um dos membros do seu grupo e ele vai cuidar muito bem dele. Ele adiciona que Kang pode pagá-lo mais tarde com um autógrafo, já que o sobrinho do carpinteiro é um fã. Kang agradece pela ajuda e Seu diz que ligará novamente mais tarde. O carpinteiro termina sua inspeção e Kang pergunta como a casa está aguentando. O homem diz que a cozinha pode desabar no próximo tufão e o teto não vai aguentar muito mais tempo por causa dos cupins. Kang pergunta se é realmente tão ruim assim. A casa de um druida geralmente é construída entre árvores, rochas ou encostas, então ele não se sentiu muito incomodado e achou que se acostumaria com o tempo. O homem diz que mesmo com o dano dos cupins, a casa ainda tem um telhado sólido e boas telhas. Ele diz que os caibros e pilares parecem firmes e a estrutura é razoável no geral. Minha preocupação são os cupins. Se você deixá-los continuar, a estrutura ficará instável. Nosso garoto diz que os cupins não ousarão enterrar os dentes em um druida, mas ele não deveria ser teimoso quanto a isso. Ele pergunta quanto vai custar e o homem diz que não é muito e o governo pode ajudar a cobrir. Kang fica animado e diz que deixará tudo nas mãos do homem, enquanto o carpinteiro diz que garantirá revisar tudo com cuidado extra. Um pouco mais tarde ele diz que está saindo e Kang admite que estava se sentindo um pouco culpado. Saber que o governo ajuda tira um peso enorme dos ombros de Kang. Ele diz que vai ser uma reforma em grande escala enquanto o sol se põe. Ele mal pode esperar para a casa ficar pronta. Perdido em seus pensamentos, Kang encara a casa por um longo tempo, nem mesmo percebendo o pôr do sol. Alguns dias depois, no mercado Gayong, várias pessoas andam perto do mercado e Kang olha para ele paralisado. Um idoso pergunta o que ele está fazendo ali fora, assustando Kang, e diz que ele parece que viu um fantasma. O vizinho pergunta se ele está fazendo compras e Kang diz que sim. O homem pergunta se suas coisas são todas vegetais, dizendo que tudo parece comida de coelho. Kang diz que encomenda outras coisas online por causa das promoções. O idoso diz que ele perdeu peso e Kang agradece. Quando o homem pergunta o que ele está fazendo por aqui, Kang diz que está procurando por ervas, já que subiu a montanha no outro dia e desenterrou algumas coisas. O homem pergunta, ervas? E Kang explica. Alguns dias antes, Kang estava sem fôlego correndo atrás de um cervo. O cervo arranca algo do chão e olha para Kang. O idoso acha que ele está brincando e ri da expressão de Kang. Ele diz que se Kang quisesse vender ervas, deveria ter apenas dito a ele. Ele diz para Kang segui-lo, dizendo que algo assim precisa de um especialista. Kang se pergunta quem poderia ser esse especialista. Nas dependências da chefe da vila, a chefe da vila pergunta o que os dois estão aprontando neste calor. Kang pergunta se ela é a especialista e o homem diz que ela é um ótimo contato para se ter. O homem diz que Kang quer vender algumas ervas e a chefe diz ervas, é? Kang diz que sim enquanto entrega a sacola plástica a ela. A chefe dá uma boa olhada no que ele trouxe e despeja a sacola sobre a mesa. Quase gritando, ela diz que há ginseng selvagem ali dentro enquanto o homem cospe seu café. A chefe olha para Kang e o repreende por trazer aquela erva em uma sacola plástica de todas as coisas. O grito da chefe da vila ecoa por todo o bairro, raízes que cresceram por décadas, intocadas por mãos humanas, absorvendo a energia da montanha. Aquele ginseng selvagem que Kang trouxe é incrivelmente raro e seu valor pode variar de dezenas de milhões a centenas de milhões de won. A chefe pergunta onde ele encontrou algo tão precioso e Kang responde perto do topo da montanha. Ele explica que esteve criando um cervo almiscarado e foi o cervo quem o desenterrou. O vizinho confirma isso, dizendo que até colocou uma coleira nele. Eles perguntam se é possível vendê-lo e a chefe diz que vai vender incrivelmente rápido. Ela tira algumas fotos e as envia para a associação de colecionadores, dizendo para eles esperarem um pouco. A mulher diz que é difícil
difícil dizer sem um avaliador, mas vale facilmente mais de 30 milhões e com o comprador certo poderia render o triplo disso. A chefe diz que a história por trás disso importa muito, como aqueles velhos contos de aparições de espíritos usados apenas para atrair compradores. No caso dele, ele seguiu o augúrio abençoado de um servo da sorte para encontrá-lo. O vizinho diz que isso é tudo um monte de bobagem e a mulher diz que cuidará da venda para ele. Kang agradece a chefe da vila e deixa o ginseng selvagem com ela. O Sr. Joe e Kang voltam para casa. Os dois conversam sobre como a casa da chefe é bonita. Joe menciona que o falecido marido dela costumava ser o presidente de uma grande empresa, ele construiu sua própria fortuna, mas depois de se aposentar, mal durou 3 anos. A chefe passou todo esse tempo cuidando dele. Querendo uma pausa depois de criar os filhos, Joe diz que colher ervas para mantê-lo vivo é a razão pela qual ela se tornou tão esperta e engenhosa. Ele continua dizendo que ela tem incrível sorte com dinheiro e Kang não deveria se preocupar com a venda. Joe recebe uma ligação e diz que já encontraram um comprador. Ele diz que o preço final de venda ficou em pouco menos de 100 milhões de won e Kang fica atônito com a quantia. Joe diz que uma empresa famosa o comprou e ele está feliz por ter dado certo. Dando um tapinha no ombro de Kang, Joe diz para ele não ficar presunçoso por causa do dinheiro, porque ele realmente se preocupa com Kang. Kang olha para o rosto de Joe e se lembra de um momento. Naquele instante, uma velha memória esquecida vem à tona no presente e o mestre ancião que sempre esteve ao seu lado. Kang pensa consigo mesmo que faz muito tempo desde que alguém se preocupou com ele desse jeito. Ele diz que assim que o dinheiro chegar, ele comprará muitas coisas para eles comemorarem. Joe diz para ele consertar seu próprio campo de batatas primeiro, já que o cervo o destruiu. Enquanto os insetos de verão chilreavam na grama sem sequer perceber, Kang estava se tornando cada vez mais parte daquela vila. Depois que a comoção em torno do ginseng selvagem diminuiu, a reforma em grande escala da casa de Kang tinha começado. O homem diz a Kang para dar uma olhada no que ele gostaria de mudar na casa. Ele diz que eles removeram o telhado antigo e o restaurarão à sua altura original e que também estenderão a casa para se conectar ao banheiro externo, incluindo um novo piso. Kang diz que parece incrível, que a casa é maior do que ele pensava e diz a ele para continuar com o plano. O homem perguntou o que ele quer fazer em relação à parede. Kang mostra um esboço de como ele quer. Ele diz que gostaria de plantar macieiras ao longo da parede externa como esta e colocar um portão arqueado coberto de rosas vermelhas. O homem diz que os espinhos das rosas funcionariam como uma cerca natural e seria melhor instalar um portão motorizado. Kang explica que as rosas são úteis de várias maneiras. O homem diz que ele também precisa reforçar a parede traseira para segurança e Kang, sorrindo, diz que está contando com os serviços do homem. Como o inverno se transformando em primavera dentro daquele lugar, a velha casa lentamente começou a recuperar sua forma, um lugar onde o vento encontra seu caminho, onde a luz do sol repousa por um tempo. Assim como quando ele vivia como um mago, este lugar estava se tornando um lar, naquela noite escura e silenciosa. Kang, em uma ligação com Cell, diz que a reforma não vai demorar muito para terminar. Cell pergunta se ele vai realmente dormir na estufa. Kang responde que sim, já que será um bom conteúdo para o vlog, e é confortável. Ele pergunta como está indo a agenda de Cell. Vozes ao fundo chamam por Cell, dizendo que a gravação está prestes a começar. Cell responde a Kang, dizendo que esteve muito ocupado ultimamente e menciona que eles sairão em turnê em breve. Kang diz a ele para não se esforçar demais e cuidar de sua saúde. Cell diz que não é qualquer um que consegue ser um idol e diz a Kang para se preocupar com sua própria saúde em vez disso. Ele menciona que tentará encontrar uma maneira de passar por lá antes de ir para a Europa. Kang diz que vai desligar e Cell diz para ele dormir bem antes de a ligação terminar. Havia um sorriso na voz de Cell, mas nada nisso era realmente engraçado. Ele sabia que Cell estava trabalhando sem parar e doía silenciosamente, sabendo que tudo o que podia fazer era torcer por ele de longe. Deitado aqui fora, as estrelas realmente parecem mais nítidas. Ele tinha que esperar a reforma terminar para que Cell pudesse vir descansar em sua casa. Banhado pela luz das estrelas naquela estufa, Kang adormece. Na manhã seguinte, na montanha atrás de sua casa, Kang grita para Bambi parar de destruir os brotos em seu jardim. Todas as manhãs por uma hora, Kang começa cuidando da montanha. Ele checa os novos brotos e ouve as reclamações das pequenas vidas ao seu redor, acalmando a energia natural dispersa da floresta. É claro que se esta pequena não causasse tanto problema, seria muito mais fácil. Mas é difícil dar uma bronca nela depois que ela foi quem o levou ao ginseng selvagem. Desde que Bambi começou a seguir e ajudar Kang, ninguém teria adivinhado que ela esteve machucada há não muito tempo. Além disso, os comentários nos vídeos de Kang continuam pedindo para ver Bambi, e sempre que ela aparece, as visualizações sobem estrondosamente em comparação com os vídeos normais. Bambi encara com medo o meio da floresta. Kang sente o medo dela e sente uma aura. Kang se pergunta se Orin detectou algum tipo de anomalia, e eles se dirigem a uma árvore gigante. Um druida conectado a Orin pode ver e sentir tudo o que ela sente. Kang abre os olhos e vê que os ladrões de antes voltaram.
Os ladrões estão colhendo os cogumelos que crescem por ali. O de chapéu discute com o outro dizendo que ele os está colhendo do jeito errado e continua dizendo que mesmo depois de todo esse tempo, seu lacaio ainda não aprendeu. O lacaio diz que sabe como fazer direito e apenas ficou impaciente. Ele diz que eles deveriam ser mais cuidadosos agora, já que a montanha mudou de dono. O de chapéu zomba de seu parceiro dizendo que eles vêm a este local há anos e diz ao lacaio para parar de ser preguiçoso, já que eles têm um trabalho a fazer. Ele continua andando e encontra um pedaço cheio de cogumelos Matsutake chamando o lacaio. Eles dizem que tiraram a sorte grande, já que há muitos gordos e saudáveis bem ali. O de chapéu começa a colher e pergunta por que o lacaio está apenas parado ali. O lacaio chama por Yu dizendo que algo parece errado. Vários animais começam a encarar os dois ladrões. Yu pergunta o que todos esses animais selvagens estão fazendo. Ele diz ao lacaio para não ter medo e voltar ao trabalho rapidamente. Um tremor chacoalha a floresta. Uma névoa densa começa a se instalar ao redor dos dois e os animais começam a bater as patas contra o chão furiosos. Eles começam a cercar os dois bandidos. Um dos cervos começa a falar, mas é na verdade Kang dizendo: então vocês ignoraram meu aviso. As pessoas temem o que não entendem. Eu pensei que esse medo faria vocês recuarem, mas parece que a ganância venceu. Kang, com uma expressão séria, diz: e nesse caso eu não posso simplesmente deixar vocês irem. Os bandidos começam a correr dos animais furiosos. Kang diz: vou garantir que vocês nunca mais pisem nesta montanha, enquanto vários animais perseguem os bandidos. O lacaio desesperado pergunta a Yu o que diabos são aquelas coisas. Yu diz que não sabe e diz para ele apenas correr e não olhar para trás. Parecendo tudo menos satisfeito, o jumento rosna para Yu enquanto ele corre o mais rápido que pode. Através de Orin como um conduto, um mago pode vincular cada ser vivo da floresta em um só. Aqueles conectados através deste poder se tornam a própria floresta, expulsando os intrusos. Kang, irritado, diz que estava cultivando aqueles Matsutake para a próxima reunião da vila. Depois de correr por tanto tempo, os bandidos ficam exaustos. Yu diz que algo está errado, eles estão correndo em círculos. O lacaio insiste que a floresta não está normal e diz que eles deveriam sair imediatamente. Fugindo, eles correm direto para Bambi, que está tentando assustá-los. O lacaio toma um susto e diz a Yu que é apenas um filhote de cervo. Yu, com o coração palpitando, fica irritado e pega sua pá. Avançando contra Bambi, ele diz para ela sair do caminho enquanto o rosto do cervo se enche de desespero. Amarre as pernas deles. Vinhas se envolvem ao redor de Yu e do lacaio, erguendo-os no ar. Kang liga para a chefe da vila um pouco mais tarde na entrada da floresta. A líder da vila sai de seu carro furiosa com os ladrões. Kang fica feliz por ela ter finalmente chegado. Preocupada, a líder pergunta se ele se machucou e se pegá-los foi um problema. Ela também pergunta por que os dois bandidos parecem tão machucados, e Kang diz que talvez eles tenham caído enquanto corriam. Furiosa, ela reconhece os dois bandidos e diz que eles finalmente pegaram as pessoas certas desta vez. O policial diz que não há sentido em negar, já que eles também foram filmados tentando vender os produtos roubados. E o descreve o que aconteceu, que as árvores os agarraram e os animais ficaram furiosos. Ele vira o rosto chamando Kang de gordinho e pergunta se ele é o dono da montanha, dizendo ao policial para investigá-lo, chamando Kang de xamã. A líder furiosa pergunta o que ele acabou de dizer. Avançando com um pedaço de pau na mão, ela chama o bandido de louco. Ela diz que eles deveriam pular corda com as tripas dele ou jogar futebol com o crânio dele. Kang fica assustado com a fúria da líder. O policial diz que os levará para a delegacia para resolver os detalhes. Yu diz que as árvores realmente estavam os atacando e que a montanha é assombrada. Um padre ouve o que ele está dizendo e pergunta por que ele está contando tais mentiras na terra do Senhor. Kang olha para trás. Ele nota que é um padre, mas se pergunta quem exatamente ele é. Em minha vida passada, o clero sempre parecia se dividir em dois grupos, os gananciosos como doentes e aqueles que se desgastavam a serviço de sua fé. Druidas não faziam parte de nenhum clero, mas suas vidas se assemelhavam às daqueles que serviam ao divino. Eles provavam suas convicções através das provações que enfrentavam. O mundo chamava tais pessoas de buscadores ou ascetas. Kang se pergunta que tipo de padre está diante dele. O padre, ainda indignado, pergunta se roubar não era o suficiente, agora eles querem mentir sobre isso também. As escrituras dizem que aqueles que escondem seus pecados prosperarão, enquanto aqueles que os negam afundam ainda mais no abismo, e dizer que a montanha é assombrada seria uma blasfêmia contra o mosteiro. O policial diz que eles estão apenas falando bobagens para escapar da culpa, e que ele já confirmou as filmagens de tudo o que aconteceu. Ele apresenta Kang como o novo proprietário da montanha, que foi atrás dos bandidos no momento em que os viu roubando. Kang se apresenta dizendo que não mora ali há muito tempo. Ele diz que é um prazer conhecê-lo, que seu nome é Matt, e que o mosteiro está sob seus cuidados. Matt
Matt diz que saiu para resolver assuntos da igreja e que a culpa foi dele por não gerenciar o acesso à montanha adequadamente. Kang diz que não é culpa dele de forma alguma, foi o próprio Kang quem causou a confusão. O mosteiro que o padre Matt supervisiona compartilha a mesma cumeada que a propriedade de Kang. Atravessar uma encosta o levaria direto para lá. Com tanta responsabilidade, dificilmente isso cairia sobre seus ombros. E no entanto, ele curvou a cabeça primeiro sem uma única desculpa. Só por isso Kang conseguiu perceber que tipo de pessoa Matt era. A líder verifica as bolsas dos bandidos e vê que eles tinham limpado o lugar. Eles tinham roubado todo tipo de ingrediente com valor de revenda. Ela diz que o padre e Kang deveriam dividir os bens recuperados entre eles. Kang diz que está tudo bem, já que os ingredientes eram destinados à próxima reunião da vila. Matt diz que também não precisa de nada, já que era para os idosos comerem. O policial diz que levará os bandidos para a delegacia, pois há muito o que investigar. Furiosa, a líder diz a ele para puni-los severamente. O policial diz a Kang que dará mais detalhes mais tarde. Stella continua xingando os ladrões enquanto o carro da polícia vai embora. Com os xingamentos coloridos da chefe da vila, ambos os homens não conseguem deixar de sorrir. E assim, toda a confusão com os ladrões vai embora como um vento ruim. Alguns dias após a reforma, a casa parecia muito mais arrumada do que antes. Stella diz que mal reconhece o lugar e pensou que o jovem levaria muito mais tempo para consertar tudo. Kang diz que ainda restam algumas coisas para reparar, mas não deve demorar muito. Ela o elogia, dizendo que a casa genuinamente parece habitável agora. Kang oferece uma refeição, já que ela já está lá, usando alguns ingredientes que ele tinha colhido. Ela não recusa, agradecendo pelo convite. Uma voz vem do portão de Kang chamando por ele. Vovô Young? Young entra na casa do jovem. Kang pergunta o que ele está fazendo ali e Young pergunta se ele poderia ter mais um pouco de alface, porque a coisa comprada em loja não tem o mesmo gosto da de Kang. Kang diz que vai colher outra cesta cheia para ele e pergunta se ele gostaria de repolho também. Tudo o que passava pelas mãos de um druida se destacava tanto no sabor quanto na nutrição. Quando você dá às plantas exatamente o que elas precisam, elas não podem deixar de prosperar. Enquanto colhe, Kang pergunta se o padre vende sabão. Stella diz que sim, e que ele traz um pouco para o centro de idosos de tempos em tempos. Kang se pergunta se eles não vivem apenas de doações. Young diz que os monges são autossuficientes e não há razão real para os fiéis visitarem o mosteiro. Eles mencionam que talvez tenham que parar em breve, já que a colheita de bambu se tornou muito difícil. Stella diz que o padre esteve se preocupando com isso recentemente. Kang apenas escuta silenciosamente a conversa. O padre Mattel parecia um bom homem. Estender a mão para alguém como ele parecia natural. Kang decide pensar em como poderia ser útil algum dia. Um pouco mais tarde, Kang chega com um prato que ele mesmo preparou, salada de tomate. Stella fica animada. Olhando para o prato, Stella pergunta se aquelas fatias ao lado do tomate são queijo. Kang confirma dizendo que montou um tipo inteiro diferente de prato para eles. Young e Stella dão uma mordida. Ambos coram e parecem atônitos. Eles elogiam a comida dizendo que é deliciosa, refrescante e doce. Kang fica feliz por os dois terem gostado de sua comida. Stella, que sofre de gastrite, diz que a refeição parece um bálsamo suave para seu estômago. Young, sendo ganancioso, pede para levar alguns tomates para casa enquanto Stella o repreende. Ela diz que se ele levar tudo, o que o garoto vai comer? Young diz que não é um animal selvagem vivendo da terra. Um sorriso floresce no rosto de Kang. Para um mago, suas colheitas são deliciosas, é o maior elogio que existe. Kang diz que vai colher mais alguns tomates. A natureza traz alegria às pessoas e as pessoas nutrem a natureza em retorno. Sabendo que estava bem no coração desse ciclo, Kang se sentia verdadeiramente feliz vivendo como um druida. Enquanto isso, em um salão de beleza em algum lugar em Jeongdam, ela é adorável, ele diz que todos precisam se inscrever dizendo para a garota deixar um comentário agradável. Ele diz que fará isso por ele. Você sabe que esse é o canal do meu irmão, certo? Por que você está promovendo isso tão fortemente, Hisu? Não é promover, é ser um fã dedicado. Se você guardar isso pra você, vai ficar doente e precisamos dar um empurrãozinho na contagem de inscritos para manter o engajamento alto. Nós sabemos como é. Postar sem rumo não tem graça nenhuma. Se Dubli der uma pausa nisso, vou perder meu companheiro de refeição. Seu confuso pergunta Dubli. Ele diz que esse é o apelido que ela deu a ele por causa de quão suave ele soa ao falar com Bambi. Ela pergunta a Cell se isso não se encaixa perfeitamente na vibe do canal. Cell diz que não tem tanta certeza sobre isso. Ela pergunta se o irmão de Cell é dono daquele canal e diz que ele deve ser tão bonito quanto o seu. Cell diz com certeza. Ele ganhou alguns quilos depois de ficar doente, mas quando criança as pessoas sempre diziam que ele era ainda mais bonito. Ele fica atônito e diz que é como um bilhete de loteria premiado escondido. Ela diz que está curiosa para ver como Dubli realmente é pessoalmente. Os olhos dele se iluminam. Cell pergunta o que há de errado. Ele diz que já que a equipe está planejando filmar seu próprio conteúdo de qualquer maneira, por que não gravam os vídeos na casa do seu irmão, na casa de Kang durante uma tempestade pesada? A partir desta semana, espera-se que a temporada
temporada de chuvas comece em todo o país. Em particular, fortes tempestades devem atingir as regiões do interior do sul e do centro. Kang, deitado no chão de sua casa, fica atônito com as notícias. Ele fica aliviado por a construção ter terminado antes da tempestade atingir. Com as notícias das chuvas de monção do final do verão, gotas pesadas começaram a golpear o telhado. A reforma do carpinteiro acabou se mostrando verdadeiramente perfeita, tão confortável que até rolar pelo chão parecia pura alegria. Kang quase tinha esquecido que nunca tinha pretendido reformar a casa em primeiro lugar. Ele diz que agora não é o momento para isso, e se dirige à sua colheita enquanto checa os comentários. Ele menciona que vai ao salão da vila para comer carne e cogumelos Matsutake com os residentes. Ele está feliz, já que é sua primeira vez experimentando Matsutake, e ele deveria comer mais vegetais do que carne para se manter saudável. Sua contagem de inscritos aumentou. Junto com isso, comentários de ódio aumentaram também, mas há pessoas que o apoiam. Graças a isso, a seção de comentários permaneceu relativamente limpa. Em um mundo anônimo, era para entender a psicologia daqueles que falavam mal, mas era tão difícil quanto entender aqueles que defendiam os outros tão apaixonadamente. Esse sentimento sozinho parecia precioso e era apreciado. Neste ponto, apenas uma pessoa continua insistindo na teoria do mago, e ele se pergunta quem poderia ser. Kang colhe alface e repolho suficientes, mas se pergunta como vai chegar ao salão da vila nesta chuva. Saindo de sua casa, ele percebe o quão difícil vai ser chegar lá, mas então ele nota um carro vindo da direção da cidade. O carro para bem na frente dele. Yang pergunta o que ele está fazendo fora nessa tempestade, e diz para ele pular para dentro do carro rapidamente, dizendo que está indo para o mesmo lugar. O cheiro de carne com cogumelos grelhados sobe no ar. Stella testa o microfone, começando a reunião. Ela diz que os ladrões que foram pegos não eram de primeira viagem, que eles tinham cometido múltiplos crimes e agora estão sob prisão formal. Ela explica que o plano deles era esconder o carro perto da entrada da vila e usar o caminho da montanha para roubar. Ela diz que a culpa cai principalmente sobre eles, mas o gerenciamento da vila ainda precisa de melhorias. Com o diretor concordando, ela continua, pedindo a atenção de todos. Agora, uma salva de palmas para o contribuidor número 1 da vila. Várias salvas de palmas vão para Kang, que parece feliz. Já que o jovem está fornecendo toda essa comida hoje, vamos comer bem e celebrar a prisão daqueles malditos criminosos. Um idoso começa a experimentar os cogumelos. Ele comenta quão incríveis são o cheiro e o sabor. Outro homem diz que é incrível e pergunta se eles realmente deveriam ter esse gosto tão bom. Kang se aproxima e pergunta se está ao gosto de todos. O primeiro homem que experimentou diz: isso está se transformando em um banquete completo. Kang pergunta se eles gostariam de experimentar de uma forma diferente também. Stella pergunta o que ele quer dizer e o jovem diz que viu no YouTube que comer como Samhap supostamente é ótimo também. A líder da vila pergunta se ele ao menos sabe quão precioso o Matsutake selvagem realmente é. Ela repreende o jovem, dizendo que se ele quiser comer assim, deveria usar outros cogumelos em vez disso. Ela pega o que ele fez e faz ele mesmo experimentar. Ela pergunta qual é o gosto. Kang diz que é bom, mas é melhor comido separadamente, e a líder se vangloria de estar certa. O homem na mesa diz a ele para ouvir a especialista, já que a líder já tentou de tudo. Kang ri simplesmente e diz que vai ouvi-los. Um homem agradece a ele, dizendo que nunca conseguiria comer algo tão precioso sem ele e que estava acostumado a vender essas coisas, mas nunca a realmente comê-las ele mesmo. Kang diz ao homem para comer bastante e pergunta se deveria grelhar alguma carne. O homem diz que não há necessidade, já que o chefe da associação de jovens cuida disso, e que se Kang quiser fazer ele mesmo, ele deveria se tornar o chefe da associação de jovens. Ele termina dizendo que se Kang precisar de ajuda, basta ligar para ele. O chefe da associação de jovens estava no final dos seus 40 anos e gerenciava uma granja avícola. Perto dele, você podia sentir o cheiro saboroso de grãos de ração secos. Naquele momento, um certo sonho brotou na mente de Kang, e ele pergunta ao homem se seria tudo bem para ele criar galinhas em casa. A líder pergunta de onde veio essa ideia repentina. Kang diz que poderia obter ovos diretamente, e que os pintinhos são fofos. O homem diz que há um lado muito trabalhoso nisso, já que fica muito bagunçado, e diz que Kang acabou de reformar sua casa, perguntando se ele está tentando sujá-la toda de novo. Kang responde que entende, e pensa consigo mesmo que vai pensar sobre isso com mais cuidado. Ele pensava que estava acostumado com a natureza, mas a vida rural tem muitos mistérios. Como esperado, um mago deve primeiro aprender a perguntar quando não sabe de algo, e que algumas ideias são melhor deixadas intocadas uma vez que você realmente as entende, como uma árvore bem crescida que não precisa esticar seus galhos apenas para proteger sua sombra, e sob essa sombra, Kang também percebeu que estava silenciosamente crescendo dentro da vila também. Na manhã seguinte, chuva pesada ainda está caindo sobre a vila. Kang diz que já recebeu 4 alertas de emergência, e parece que a chuva pesada vai continuar por um tempo. Ele continua dizendo que já preparou a estufa e os canais
canais de drenagem, dizendo que tudo deve ficar bem e que o verdadeiro problema são as videiras de uva, já que a chuva poderia derrubar tudo. Ele diz que poderia usar um feitiço para fazê-las crescer mais rápido, mas tem certeza de que isso o desqualificaria como um ancião. Em sua mente, ele diz que confia na videira, que ela precisa aguentar até o momento certo. Kang recebe uma ligação do vovô Jeong. Jae-ho fala no telefone chamando o jovem. Kang pergunta o que aconteceu. Geo diz ao jovem para vir rapidamente. Kang pergunta se ele está doente, mas Geo diz que se estivesse doente, estaria ligando para os serviços de emergência em vez disso. Aquela número 28 está doente. Ele diz que o veterinário já está lá, mas eles não conseguem lidar com isso e ele precisa que Kang venha rápido. Kang fica preocupado ouvindo Geo dizer isso e pergunta se a vaca está doente. Em meio a trovões e uma tempestade feroz no celeiro do vovô John, Kang corre para o local. Geo o chama do fundo do celeiro. É o veterinário? Kang pergunta o que aconteceu. Geo explica que a número 28 perdeu as forças e colapsou. O idoso deu números ao seu gado em vez de nomes. Ele disse que era para não se apegar, já que eles seriam vendidos eventualmente de qualquer maneira. Mesmo assim, seu rosto parecia pálido e desgastado. Kang pergunta se deveria mover a número 34 para o próximo cercado. O idoso diz que aquela é muito sensível e ele terá que fazer isso ele mesmo se necessário. O veterinário diz que eles precisam colocar a número 28 de pé primeiro, porque se o gado ficar deitado por muito tempo, isso pode afetar sua respiração. Ele pergunta se ele é Kang e se o jovem poderia ajudá-lo. Kang diz que sim, se aproximando e ajudando o veterinário a levantar a vaca. Vendo a vaca sofrendo, o jovem fala. Ele diz ao veterinário para esperar um momento e tentar acalmá-la primeiro. O veterinário diz que sedativos estão fora de questão, já que ela está grávida. Kang diz que não estava falando de remédios, já que ele cria um cervo, ele tem um método para quando ela fica agitada. O veterinário diz que este não é o momento para brincadeiras. Kang começa a cantarolar dentro do celeiro. O veterinário fica chocado por ele estar cantando em um momento como este, mas nota cada vaca no celeiro começando a se acalmar. O veterinário fica atônito com o que está acontecendo. Kang pergunta ao veterinário como a vaca está e se ele pode tratá-la agora. O veterinário pergunta quem Kang realmente é. Um pouco mais tarde, na casa do vovô Jong, o veterinário toma uma xícara de café e Geo oferece uma para Kang. O jovem recusa dizendo que vai tomar apenas água, já que não pode consumir cafeína. O médico diz que a número 28 teve uma febre causada por estresse, o que fez os sintomas parecerem piores do que eram. Ele menciona que felizmente o bezerro dentro dela está bem. Geo agradece aos dois pela ajuda, dizendo que finalmente pode respirar aliviado. O veterinário pergunta como ele fez aquilo. Aquela coisa antes, o cantarolar, aquilo era realmente uma música? Como o gado se acalmou tão rápido? Isso é algum tipo de magia? O que exatamente você é? E é verdade que você criou um cervo? Kang gagueja enquanto tenta explicar. O veterinário encara Kang fixamente. Geo pergunta o que é toda essa confusão repentina. O veterinário desesperado pergunta se Kang poderia ensinar isso a ele, porque é exatamente o tipo de habilidade que um veterinário precisa. Sempre vem a calhar com animais agitados, e seria uma ajuda enorme. Kang mente dizendo que é apenas uma melodia folclórica ocidental e diz que viu no YouTube que cantarolar ajuda a acalmar os animais, uma técnica anciã, cantarolar. Parece cantar, mas é na verdade um método de sincronizar sua respiração com a natureza. Não é algo que pode ser facilmente ensinado ou aprendido. Geo diz que não acha que seja uma questão de técnica de forma alguma, que os animais naturalmente adoram Kang e que ele deveria ter visto como Beck agiu no outro dia. O veterinário pergunta se esse é o famoso Beck. Geo confirma reiterando que tudo na frente de Kang simplesmente se acalma. O veterinário dá uma respiração profunda e diz que já viu alguém assim antes. Alguém que os animais simplesmente seguem naturalmente por qualquer motivo. Um de seus professores na faculdade tinha essa mesma habilidade. Ele era um excelente veterinário. Ele diz que coisas assim são únicas e não importa o quão duro você tente, você simplesmente não pode imitá-las. E que esta é a primeira vez que ele se sente tão invejoso de alguém. Geo sugere que eles se tornem amigos e se ajudem quando necessário. O veterinário fica animado com a ideia e diz que tem 29 anos, perguntando a idade de Kang. O jovem responde que é um ano mais novo. O veterinário pergunta se pode chamar por ele sempre que algo como hoje acontecer novamente. Ele diz que cães e gatos são uma coisa, mas gado e cavalo são difíceis de lidar. Kang diz que pode ajudar, mas não de graça. O veterinário diz que cobrirá os custos de viagem ou qualquer outra coisa necessária. Kang diz que não quer esse tipo de pagamento. Um simples obrigado ou uma sacola de batatas doces seria mais do que suficiente. O veterinário pensa consigo mesmo que esse cara é estranho e diz a Kang diretamente que sua resposta é vaga, mas ele gosta disso e está ansioso para trabalhar com ele. Kang diz ao veterinário para parar de ser
tão formal. Ele diz que ele e Hugh são vizinhos e parece rígido demais entre eles. Gale apenas toma seu café ouvindo os dois conversarem. Um mundo sem magia, e ainda assim, em algum lugar dele, alguém ainda estava cuidando da vida como outro tipo de mago. Atraído por esse sentimento compartilhado, Kang sorriu suavemente para sua nova conexão. Alguns dias após o incidente, Kang está fazendo seu vlog diário perguntando aos seus espectadores se eles gostam de sons de chuva ASMR. Por causa da longa monção, Kang tem tido problemas para cuidar de seu jardim, e até fez uma pausa nos vlogs. Como a chuva hoje estava especialmente bonita, ele decide filmá-la. Como seus vídeos se tornaram menos frequentes, Cell o repreendeu dizendo para ele ser mais diligente e postar algo, qualquer coisa. Ele também mencionou que os membros do Tracker estavam planejando visitar em breve. Ele não sabia exatamente quando eles viriam, mas sabia que as coisas ficariam barulhentas rápido. Filmando, Kang diz que se você escutar de perto, o som da chuva é diferente dependendo do local. É como uma harmonia criada pela própria natureza. Ele pisa dentro da estufa de plástico e pergunta se as pessoas não gostam do som. Kang sente algo estranho e olha em direção aos fundos da estufa. Ele se pergunta o que é dizendo que sentiu algo estranho naquele canto. O gato de Kang pula para baixo de algumas caixas. Kang se pergunta o que ele estava fazendo ali. Alguns miados, além de seus próprios gatos, ecoam dos fundos e ele se aproxima. Chocado, ele encontra uma mãe gata imunda e 3 gatinhos. Como esses gatos entraram aqui? Naquela mesma noite chuvosa, clínica veterinária, Love Meow. Kang espera ser chamado sentado com os gatos ao seu lado. Está tudo bem, pequeninos, o médico vai dar uma olhada em vocês em breve. Dentro da estufa de plástico, ele tinha encontrado uma mãe gata e seus gatinhos. Vendo a mãe tremendo, lutando para recuperar o fôlego, Kang correu para o veterinário. Primeiro, para descobrir o que tinha acontecido, Kang recita o feitiço de ressonância, e a cena revelada através da ressonância era a mãe gata encharcada de chuva carregando seus gatinhos montanha abaixo através de um esforço doloroso. A caverna onde eles moravam tinha colapsado devido a dias de chuva pesada, e eles tinham buscado abrigo na estufa de plástico atraídos por sua abundante energia natural. Em sua mente, Kang entende o que aconteceu e percebe que ela tinha lutado duro para protegê-los. Hugh o reconhece e chama o nome de Kang. Kang olha para Hugh, perguntando se é realmente ele. Hugh tinha visto o nome familiar na ficha de entrada, e se perguntou se realmente era Kang. Ele ficou surpreso, já que nunca esperou trombar com ele aqui. Kang pergunta se esta é sua clínica. Hugh responde que sim, dizendo que é pequena demais para ser realmente chamada de clínica. Então pergunta o que aconteceu com os gatos. Além de tudo, ele trouxe 4. Kang diz que eles estavam em seu quintal tremendo e tinham pego um resfriado por estarem fora na chuva. Então ele os trouxe para dentro. Hugh pega a mãe gata para fazer um exame nela. Ele diz que o nariz dela está escorrendo e seus olhos têm um pouco de secreção, mas nada sério. Ele também nota que a febre dela baixou e ela deve ficar bem contanto que coma adequadamente. Kang suspira de alívio. O veterinário diz que só porque eles estão saudáveis não significa que ele deva soltá-los direto de volta lá fora. Seria bom vaciná-los e castrá-los e neutralizá-los, mas apenas se ele genuinamente quiser. Kang agradece a ele, dizendo que finalmente pode parar de se preocupar. O veterinário diz que estava apenas fazendo seu trabalho. Depois pergunta a Kang se ele poderia ajudá-lo com algo por um momento. Kang pergunta como poderia ajudar. Ele se levanta de sua cadeira e segue Hugh. O jovem pergunta o que é este lugar. Hugh responde que é onde eles cuidam de animais que precisam de tratamento intensivo. Ele leva o jovem até uma gata. Kang pergunta se ela tem um tubo de alimentação. Hugh diz que sim, já que ela se recusa a comer e eles tiveram que alimentá-la com comida líquida. Kang pergunta o que aconteceu com ela. Esta gata chegou primeiro com icterícia. Seus olhos e gengivas tinham ficado amarelos e suas taxas hepáticas estavam terríveis. Após testes e fluidos quarto, a conta médica atingiu 600.000 won. Como sua condição era severa, ela teve que ser hospitalizada. E após alguns dias, os custos de tratamento acumulados subiram para os milhões de won, então o dono simplesmente desapareceu. Se ele apenas dissesse que era um problema de dinheiro, eles poderiam ter resolvido algo, mas Hugh diz que foi exatamente quando ela parou de comer. Não importa quão saboroso seja o petisco, ela não come, ela apenas se encolhe. Mesmo que os animais não possam falar, eles entendem. Ela sabe que seu dono a abandonou. Kang pergunta se Hugh cuida dela o tempo todo e se não há seguro cobrindo seus remédios e dieta líquida. O veterinário diz que ele acertou em cheio. Bem, o que mais eu poderia fazer? Ele diz que pode salvá-la e não pode simplesmente fingir não vê-la. Eu sou um veterinário e tenho que cumprir meu dever. De qualquer forma, ele diz que precisa trocar o tubo de alimentação dela, mas ela não para de se debater. Ele pede a Kang para acalmá-la como da última vez. Ele diz que vai dar uma olhada primeiro, indo em direção à gaiola da gata. A gata tenta empurrá-lo para longe, mas Kang diz que está tudo bem, não há necessidade de ter medo, estendendo sua mão. Ele acaricia a gata e ela imediatamente se rende a Kang. O veterinário se sente tanto triste quanto feliz, já que ela ofereceu sua bochecha para Kang imediatamente. Enquanto está com ele, a gata sempre arranha. Kang diz que os gatos são naturalmente cautelosos por natureza e pensa consigo mesmo que nenhum animal jamais
recusaria o toque de um mago. Hugh pede a ele para segurá-la por um momento enquanto ele troca o tubo de alimentação. Kang diz a ele para esperar um segundo e tentar oferecer um petisco a ela em vez disso. O veterinário segura o petisco em sua mão. Ele diz ao jovem que ela não vai comer nada e que pode mordê-lo. O jovem diz a ele para tentar de qualquer maneira. A gata olha para o jovem um pouco assustada, mas ele dá um sinal de que está tudo bem. O veterinário se aproxima lentamente e oferece o petisco. A gata começa a comê-lo. O veterinário fica atônito por ela estar finalmente comendo e pergunta como isso é sequer possível. Kang diz que ela percebeu que ele é uma boa pessoa e não precisa mais do tubo de alimentação. Hugh fica grato e pergunta por que ela não tinha comido até aquele momento, dizendo para ela continuar assim para que possa sair deste lugar em breve. Só então ele finalmente nota as incontáveis cicatrizes gravadas nas mãos de Hugh, ganhas através de sua luta incessante para salvar aquela gata. Kang sente o vínculo suave fluindo entre a gata e Hugh. Sem remédios, sem injeções, apenas algo nascido de um coração aquecido. A gata é adotada por Hugh, o poder de cura mais forte do mundo. No dia seguinte, na sala de espera do Tracker, o amigo de Seu está ouvindo o ASMR de chuva do Kang, dizendo quão agradável é. Outro membro do grupo diz que ele é o único ouvindo isso durante a temporada corrida deles. O amigo diz que ele não pega a vibe. Seu diz que poderia jurar que Kang tinha ficado sem coisas para filmar, mas o amigo diz que as pessoas nos comentários ainda estão aproveitando independentemente. Dieta, animais e agora até ASMR. Bem, ele diz que é tudo sobre cura no interior. O gerente chama dizendo que o próximo compromisso deles está chegando. Todos começam a sair do camarim, mas Cell nota que um membro ainda não se levantou. Ele diz para ele acordar para que possam ir, mas é recebido com silêncio. Com um olhar assustado, Cell dá uma olhada adequada em seu companheiro e pergunta se ele está bem. Sem entender o que está acontecendo, os outros membros checam como seu colega está. Eles dizem que ele está queimando em febre. O colega diz que eles deveriam levá-lo ao hospital. Jerome diz que vai descansar depois e que é apenas um resfriado. Ele ficará bem depois de tomar algum remédio. Cell diz a ele para não se preocupar com a agenda e que se sua febre não baixar, ele terá que ser hospitalizado. O amigo de Cell diz para ele não se esforçar para não piorar as coisas. Ele entrega a Jerome um antitérmico e pergunta por que ele sempre pega resfriados e que ele passa praticamente metade do ano doente. Jerome diz para ele parar de perturbar. Cell diz que já que ele está tão doente, ele não poderá ir ao interior com eles. Jerome diz que vai absolutamente, já que é o próprio conteúdo do grupo, e pergunta se eles acham que vão filmar sem ele. Um membro pergunta se ele está realmente bem para aparecer na câmera aparecendo assim, e diz que Jerome é uma pessoa de beleza inestimável quando saudável, mas quando está doente, é uma pessoa completamente diferente. Jerome diz que vai dar um tapa na boca daquele membro. O membro diz para ele simplesmente parar de ficar doente então. Jerome insiste que não está doente. Os outros membros riem. No dia seguinte, no tradicional mercado Gaian, Geo pergunta se ele resgatou alguns gatinhos de rua. Kang diz que sim e deixou a mãe no veterinário para ser castrada. Enquanto isso, ele está cuidando dos gatinhos em casa. Geo diz que isso explica por que ele comprou tantos brinquedos. Ele continua dizendo que é bom criá-los bem para que caçem ratos e insetos. Kang diz que não os está criando para isso. Ele diz que estava pensando em passar no orquidário e menciona que Hu disse que gatos gostam de folhas de perila. Geo diz que aquilo não é perila, aquilo é erva de gato, e comenta que o jovem vai dar mais trabalho do que os próprios gatinhos. Já que já estamos na rua, vamos passar na loja de tofu artesanal também. Eu quero comprar um pouco de caldo de soja para fazer konguksu. Kang o segue atrás. Ele se sente envergonhado por ter confundido folhas de perila com erva de gato. Ele desejou poder encontrar um buraco para se esconder bem naquele momento. Um pouco mais tarde, na loja de tofu artesanal, Kang conversa com o dono da loja. O dono da loja pergunta se ele quer o de sempre. Kang diz que quer 3 blocos de tofu e 2 garrafas de caldo de soja. O dono começa a agir estranho, tossindo um pouco. Kang se pergunta por que ele está agindo assim. Algo parece estranho demais. Kang olha lentamente para trás dele. Por que aquele homem está exalando uma aura tão suspeita? O homem nota Kang encarando. Ele puxa seu boné para baixo e sai da loja. O dono da loja agradece ao homem e diz para ele voltar a qualquer momento. Geo pergunta o que está acontecendo e quem era aquele homem. O dono da loja, tremendo de medo, diz que ele é um criminoso e que costumava ser um gangster em Seul, que ele saiu da prisão e se mudou para cá. Geo espera que nada aconteça na cidade. Kang continua encarando a porta e se pergunta: um criminoso? O homem caminha pelas ruas, inquietando todos ao seu redor.